Agora começou. Pronto. Avisar todos no estado que estamos gravando, tá? E vamos começar hoje, dia 11/2. Então, onde nós estávamos, né? Em sociologia, nós falamos um pouco sobre o plano de aula, etc. Falamos de alguns assuntos, falamos como surgiu a sociologia, né? Como ciência específica, pois o fato de pensar na sociedade sempre foi uma peculiaridade da humanidade, pensar e refletir e questionar sobre a sua sociedade, sobre as ações sociais. Vimos também, não esqueça, aquela fala da Hannah Arendt, onde o homem ele sempre pode surpreender, né? Ele pode fazer o inimaginável para o bem ou para o mal. Aquela filósofa judia que nasceu no começo do século XX nos Estados Unidos, que estudou o poder, a política, os regimes nazistas, fascistas, etc. E daí nós vimos que para surgir a sociologia como ciência, primeiro teria que estar estabelecidas o pensamento científico, então isso só começa primeiro com o Renascimento, depois na Idade Moderna, e ela se torna um campo de pensamento da filosofia como ciência no mundo a partir do século XIX. Por quê? Por causa das revoluções, né? Então, isso que nós vamos ver um pouquinho hoje, Augusto Comte, como vem ser este homem que propõe uma solução para a crise, uma solução para esse estado, para essa sociedade que está doente, né? Então, as revoluções que houveram no século XVIII, 1750, a Revolução Industrial, que mudou totalmente a estrutura econômica, e 1789, a Revolução Francesa, com a mudança da estrutura política. Então, se nós fizermos as contas, em 2050 é que nós teremos 300 anos de capitalismo. Isso é de suma importância porque o Império Romano teve aproximadamente 1000 anos. Quantos anos foram de Império entre Oriente e Ocidente? A Idade Média, 1000 anos, né? Então, o capitalismo, esse modo de produção, ele é muito recente e nós o levamos como algo que seja universal, permanente, que seja algo que a única forma do ser viver, se não há capitalismo, não há vida. Isso é uma bobagem, né? Porque essa é uma forma muito recente de vida e que trouxe muitos problemas para a humanidade, muitos problemas sociais e principalmente é um modo de produção que prejudicou muito o planeta. Então, ele não é. Os estudiosos dizem que não é possível manter esse ritmo de produção e de consumo até o ano de 2050. Então, quando o capitalismo completar 300 anos, ele já vai ter acabado completamente com os recursos e vai ter bagunçado o planeta inteiro, né? A Terra inteira. Aqui. Meu Deus, isso aí tá tão recente já. É muito tão perto. 2050 tá aí. Tá aí. E o pior não. Tá vivo, né? Com certeza. Até eu espero estar meio velhinha, mas eu quero. E alguns estudiosos dizem que como nós aceleramos, né, com a questão da Covid e tudo,
eles viram que o desequilíbrio da natureza está mais próximo ainda. Então, acham que a gente não chega nesse status quo. Eu não estou falando que o mundo acabe, que não é possível manter o mundo nesse ritmo de produção e consumo, que são coisas diferentes. Então, vai ter muita atrapalheira. E só ver, olha, a chuva esse ano, quantos lugares foram completamente avastados pela chuva, devastados pela chuva. Daí quer dizer, todo ano chove, e todo ano devasta algum lugar. É verdade, mas tudo junto. Bahia, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, né? Daí o Paraná não chovia. Oi? Esse ano a chuva pegou pesado. Pegou muitos lugares pesados. Minas Gerais foi pesadíssimo, porque todo ano um lugar ou outro. Então, e o calor que chegou a fazer 40 graus positivo lá no Canadá, que nunca viu, morreu um monte de gente. Do 40 graus. Positivos. 40 graus. Não, mas tipo assim, pra eles é estranho, né? Morre. Professora, pra eles é estranho porque lá o país ele é frio. E aqui na gente, volta e meia bate 40 graus aqui, né? Mas não, lá é frio do nada. Como aqui é como fazer 0 graus, imagina. Daí você fala. Isso aí. Imagina de gente que ia pra viagem. Ia morrer, né? Não, e Arthur, e às vezes você fala, nossa, como assim eles morrem se a gente passa no 40 graus normal? Porque eles não estão preparados. Então, por exemplo, outro dia, eu estava morando em São Paulo, já morei aqui, morei muito tempo aqui, daí fui para São Paulo, 12 anos aqui, fui para São Paulo e voltei. Daí, acostumada lá em São Paulo, o clima de São Paulo é muito diferente, né? Úmido, é frio, quando sai o calorzão, depois frio, é bem assim, doidão. E não tem esse calor, é óbvio. Daí eu moro perto da pista do antigo aeroporto aqui em Palmas. E é assim, uns 100 metros de um supermercado, que obviamente eu vou a pé, óbvio, né? Daí eu saí, essa hora mais ou menos. Eu saí no portão, eu falei, vou lá no mercado, ia comprar qualquer coisa para o meu neto, sei lá. Eu não consegui. Eu falei, não dá. Eu da rua, eu falei, não, vou passar muito mal. Por quê? Porque estava muito calor, muito calor. Não fazia sentido pegar aquele... Quem sabe se é químico. Daí por isso que as pessoas morrem, porque não tem esse... Qualquer um que mora em Palmas sabe que não vai caminhar 1h30 da tarde, né? A não ser que queira morrer. A não ser que queira pegar um Mas, então, eles não estão preparados, e daí, não é porque, daí eles abusam, fazem atividade física num horário que não poderia, não toma água suficiente, morrem. Como na Europa também, quando faz muito frio, morre muita gente, né? Porque eles passam muitos meses de frio e quando faz muito calor, morre muita gente. Como em São Paulo, morre muita gente quando faz frio também, né? Faz muito frio, porque não espera. Até a prefeitura de São Paulo, tem muita gente na rua. Dias de muito frio que São Paulo chegou, sei lá, fazer 6 graus no inverno ano passado. Muito frio. Mas as pessoas não esperam aquele tamanho do frio, né? Então tá lá na rua e fala, não, é um friozinho, é um friozinho. Não, daí congela, né? É muito difícil. Mas então é isso, né? O que abalou o clima foi esse sistema capitalista. Trouxe, como tudo na vida, gente, trouxe muitas coisas boas, como tudo não, como quase tudo. Tem coisas que só traz coisa ruim, mas
muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né? O principal desse foi ter estragado tanto a natureza de forma que não sei se tem retorno, né? Tem uma corrente de ecológica, né, desse ramo aí. Não tá, Giovana? Onde você tá? Não tá dando alusão, não é? Põe aí. Ah, Giovana! Põe o fio aí, pega de alguém. Eu achei tanta graça que a professora falou assim, quando ela dá seminário, que o povo fala que não tem, que tá sem câmera, que tá sem isso e aquilo. Daí, quando ela dá seminário, fala, tem um ponto que é abrir a câmera. Diz que surge câmera de tudo que tá lá. Câmera carregadora. Ofereceu nota, a gente faz de tudo. Ai, que chique! É um iPhone! Muito chique! Enfim, mas o que eu estava dizendo, né? Que esse desgaste com a natureza talvez seja irreparável. Há um grupo de ambientalistas que defendem, que são, na sua maioria, biólogos, que defendem o valor da vida pela vida, que são preservacionistas, que eles defendem mesmo a diminuição da população humana para que não haja tanta interferência na natureza, né? Porém, assim, como cientista social, eu acho um ponto de vista um pouco absurdo, porque não precisa matar a humanidade para não depredar a natureza. Nós precisamos... Parece uma coisa de filme. E esses preservacionistas, tem um pensador bem forte nos Estados Unidos, é James, não sei o quê. Inclusive, eles têm grupos muito fortes, eles compraram terras e terras na África, fazendas, né? E eles expulsaram a população local, mas as tribos africanas não é igual às nossas, que tem no máximo 100 pessoas. Lá eram tribos de 3.000 pessoas que foram expulsas da sua terra, do seu habitat, com essa visão de preservar. É tudo doido, né? Não precisa. A gente pode viver de uma maneira sustentável, né? Sem tanta loucura assim. Mas isso é papo para outra aula. Mas o que eu estou querendo dizer, né? Que essas mudanças mudaram o mundo, né? E se a Revolução Industrial colocou a burguesia como a classe poderosa, capitalista, foi a Revolução Francesa que levou a burguesia ao poder, né? Até a Revolução Francesa, quem mandava era o clero e os nobres e a aristocracia. Por que isso é importante? Porque enquanto o clero fazia parte do poder, fazia parte do Estado, não poderia haver um cientificismo até as últimas consequências, né? Por quê? Porque ele se debatia com os dogmas da igreja, o pensamento cientificista. Quantos nós vimos na outra aula, quantos pensadores foram queimados no Renascimento ou que foram abolidos da igreja em função de questionar os dogmas da igreja. Eu até na aula de ontem eu estava falando... não, vou falar isso para vocês mais adiante. Não foi não, foi antes de hoje. Então,
quais foram as consequências das revoluções do século XVIII? Desordens sociais e crises sociais. E daí, não, eu tenho que passar o vídeo para vocês. Onde está o vídeo? Não, então tá, não é aqui, é depois. Porque essa crise, por que trouxe tanta crise? Porque trouxe as cidades, a densidade demográfica. Quando a população, quando ela é do campo, isso até hoje, né? Isso é visto, é muito claro até aqui no Brasil. Quando a população mora no campo, ela tem mais recursos de sobrevivência do que quando ela mora na cidade. Porque no campo a gente pode não ter Wi-Fi, né? E o iPhone. Vai, Palmeiras! Oi! Mas sempre que há uma terrinha, há a possibilidade de se plantar. E toda pessoa que é da roça planta, né? Plantar uma mandioca, uma verdura, criar uma galinha. Então, os recursos para a sobrevivência do campo são muito mais fartos que na cidade. Então, milho, nossa, eu moro numa casa que tem plantinha, mas não tem um pé de nada. Eu morro de vontade de encher essa casa de pé de mamão, maracujá, milho, um monte de coisa. E daí, a população depende de trabalhar e tudo que ela precisa é pago. Tudo, água, luz, moradia, comida, tudo é pago. Então, isso gera uma pobreza muito grande, né? Também. Hoje minha filha abriu uma manga, estava verde, ela fez salada, ficou uma delícia. Então, essa urbanização da vida é muito cruel e se urbanizou por uma série de razões, para você ter uma mão de obra barata para as fábricas, etc., né? Mas com muita crise, com muita pobreza, com muita doença. E o que o positivismo fez? Falou assim, olha, nesta época a ciência natural estava bastante avançada, porque Darwin já havia lançado a evolução das espécies, né? E ele, como que ele faz o estudo da evolução das espécies? Ele classifica, né, as espécies e são várias classificações dentro do reino animal, tem vários tipos, dentro do reino vegetal, ele classifica e observa cada espécie e impõe a sua teoria que os seres vão se adaptando através de mutações que são mais adaptáveis ou não. Os mais adaptáveis sobrevivem, os demais sucumbem, né? E não dão continuidade. E ele fala, isso também é válido para a espécie humana. Então, a espécie humana foi um resultado de uma série de mutações que deu certo e deu o Homo sapiens. Tá. Então, esta ideia de observar, classificar, ver as características de cada grupo, tal, é um método científico do Darwin. E o positivismo fala, se serve lá, serve aqui. Então, nós vamos fazer aqui com as sociedades também. Então, as sociedades nós vamos classificar entre as mais atrasadas e as mais adiantadas. E as mais adiantadas são mais adaptáveis e vão sobreviver, uma coisa assim. Então, vem com essa ideia daquilo que é positivo, que pode ser melhorado, que pode ser
dentro dos paradigmas que eles colocam de ordem e progresso, pode ser numa escala ascendente. Eu vou falar mais um pouquinho disso, né? Então, positivo é a aplicação do método das ciências sociais ao estudo dos fenômenos das ciências naturais aos fenômenos sociais. A sociedade é regulada por leis semelhantes às da natureza. Isto é, as leis invariáveis e independentes da vontade humana. Daí deve haver na sociedade uma ordem natural. Esse é o pensamento positivista. Vocês acham que as sociedades humanas funcionam igual, é semelhante à natureza? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Ou é uma Eu acho que funciona, porque é uma hierarquia e no tem. Vamos pegar um negócio aqui. Deixa eu ver. Quem mais se manifesta? Uhum. Por quê? Em relações, sei lá, entre humanos mesmo, sei lá, proteção ou essa hierarquia que você falou aí também, e diversas outras coisas. Ok, deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês, para a gente pensar. Será que está aqui? Não. Onde eu pus isso? Deixa eu ver se eu acho de novo aqui. Vão falando, vão pensando. O que o homem faz diferente que os animais não fazem? Ele paga para viver. Ok. O que mais? Lembra que eu estou tentando achar aquela frase que nós vimos. Onde está? Na semana passada, Isso, da análise. Que o homem é inusitado, não é isso? Faz mal, a gente volta. ele pode fazer coisas simples. Lembra que nós falamos disso, Arthur? Que o homem é o único ser que pode morrer de fome tendo comida? Sim, senhora. Tem uma palavrinha que eu tô lembrando qual é a palavra. Eu lembro que a senhora disse sobre isso, porém eu não sei exatamente o que foi. Aí não sai, parece que dá preso na língua, mas não. Não sai. Eu vou ler aqui de novo. Eu tenho que pegar a apresentação para falar exatamente os termos. Deixa eu voltar aqui que eu vou achar. Vamos ver se é aqui. Um segundo. Ele é peculiar. Onde está? Não consigo. Eu estou falando. Só interromper um pouquinho para ver se eu consigo pegar o outro. Eu só vou.
que não aparece. O que estou procurando? Não aparece. Não aparece. Será que eu dá até medo que será que eu apaguei? Ai, graças a Deus, eu fico tão apavorada. Não, tá aqui, ó. Achei. Ok. Deixa eu pôr aqui, mostrar para vocês. Rapidinho, é que é tão importante isso. Para pensar, né? Aqui. O fato de que o homem é capaz de agir, então o que o homem tem de peculiar? A ação. Daí você fala, todos os animais agem. É da mesma forma? A ação dos homens e dos animais? Por que não? O que é diferente? Vai, depende do porquê a pessoa age, né? Ai, não tô querendo falar. Quem aqui... Certo. Quem aqui tem cachorro e gato? Ou um ou outro também, não faz. Cada animalzinho tem o seu jeitinho de ser, não tem? Mas já viram animalzinho? É porque eu falo que a cara mudou. Mas algum de vocês já tiveram algum cachorrinho, algum gatinho que construiu a sua casinha? Para dar cria, elas fazem o ninho para dar cria, igual E é dos lugares mais absurdos do mundo. É dentro do sofá, debaixo da cama, dentro do colchão, dentro do armário. Nossa, a minha gata ganhou o debaixo da minha mãe, rasgou É assim mesmo, né? E olha, são animais diferentes, de pessoas diferentes, que têm um comportamento igual. Então, a ação dos animais, de todo mundo natural, ele está limitado a uma determinação genética. Esta ação dos animais é uma ação pré-determinada, não é uma ação moral. O que é uma ação moral? É uma ação que você escolhe entre o bem e o mal. Você usa a ética para agir, né? A ação é moral, a intenção é a ética, né? Porque você pode ter uma ação... A mesma ação pode ser ética ou não. Então, quando nós falamos que ele significa que ele é capaz de agir e por agir, espere dele o inesperado. Nossa, quantas vezes nós falamos assim, não, fulano não vai fazer isso. Não é possível que fulano faça isso. Não é possível.
Igual você fala, não. Então, o homem não aprende com seus erros. Ele pode fazer qualquer coisa. E isso renova a cada nascimento. Então, cada homem que nasce é esse ser capaz de agir, escolhendo o bem ou o mal e fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu lembro, quando falo qualquer coisa, eu lembro de uma mulher que criava na casa dela ratos. Vocês já viram isso? Ratos. Foi de um cara com um tijolo. Ai! Ela criava rato, a vigilância teve que intervir quando entraram na casa. Ai! Então, que horror! Ai! Não tem bicho que eu tenha mais nojo que rato. Então, a sociedade humana, ela nada se parece com a sociedade animal, com o mundo natural. A sociedade humana é uma criação humana e totalmente surpreendente. Totalmente surpreendente. Por quê? Porque, como nós podemos criar qualquer coisa, uma coisa, o natural é que as mães protejam, não só as mães, né? O macho e a fêmea, tem espécies que é só a fêmea, tem espécies que é só o macho, tem os pinguins, parece, o macho protege muito os filhotes, né? Ele até choca os ovos, eu acho que é isso. Mas aí é dado pelas espécies. A espécie humana não tem isso, não. A mãe pode ter o filho, pode dar o filho, jogar fora o filho, pode dar leite do peito, pode não dar, pode qualquer coisa, entendeu? Então não há nada na sociedade humana que é criação de uma invenção, de uma ação, de uma criatividade humana que se pareça com a natureza. O que acontece é que em sociedades, comunidades mais tradicionais, que vivem mais em harmonia com a natureza, né? São menos predadoras dos recursos naturais, porque são dependentes da natureza, elas são sociedades que imitam muitas formas da natureza, né? Que elas se organizam levando em consideração as formas da natureza. Da mesma maneira que quando o homem se torna agricultor, ele leva em conta todas o imperativo da natureza para que ele faça o plantio, que ele faça a colheita, não é assim? Sim, não? Hoje a gente precisa esperar a natureza para plantar qualquer coisa, colher qualquer coisa? Vai lá e planta quando quer. Só plantar, só tem que esperar também. Não, mas daí ele... não, estou falando, mas repõe todas as coisas do solo, né? Repõe todo aquilo que precisa. Você pode pegar uma areia e transformar numa terra fértil, né? Você não tem água naquele local, você pega a água, por isso que o agronegócio acaba com toda a água potável, né, do Brasil. Joga a água lá e tudo bem. A fruta, você acha que não podia ser um pouco mais docinha, faz lá mistureba e faz da fruta doce, limão sem semente, um monte de coisa, mamão com melão, aquele que a gente adora, né? Mas hoje, na nossa sociedade, que o homem desenvolveu muito as possibilidades de ação
ação, isso não quer dizer que desenvolveu seu comportamento moral, não quer dizer que desenvolveu sua ética, nada disso. Ele desenvolveu técnicas, ele desenvolveu tecnologia, instrumentos, e pode ser um boçal. Uma coisa não está ligada, não, ele foi à Lua e agora é mais astral. De maneira alguma, continua boçal, né? No sentido que ele pode ser qualquer coisa, né? O nosso desenvolvimento tecnológico não tem nada a ver com o nosso desenvolvimento humano. Tanto é que hoje o mundo diz que é autossuficiente em alimento, né? Hoje diz que se a humanidade quiser plantar comida para todo mundo, ninguém fica sem comer. Isso acontece? Mas quando sobra comida, eles distribuem. É assim? Nem 100% dos casos. Confia. Vocês não viram, gente, lá em Brotas, São Paulo, não é falar, isso foi lá no sertão do Pará. Não. Pará não tem sertão. Lá no interior do Pará. Não. Em São Paulo, em Brotas, onde as propriedades são as mais caras, né? E os fazendeiros mais ricos, ele deixou o gado morrer porque não interessava mais. E ficou super nervosinho quando entraram lá para salvar o gado dele. Porque depois salvaram, tiraram o gado, ele queria de volta. Só morrer, ele só podia dar. Ele nem precisava gastar um tostão, ele podia falar, olha, tá aí o gado pro matador. Não, ele só... Quantas pessoas... E um gado bonito, esses gados, mas não interessava mais criar gado, estava ficando muito caro. Ele, não, vou plantar soja e que morra. Era muito. Pode procurar aí na internet que vocês vão ver isso. Então, em nada a sociedade humana, e essa sociedade ainda industrial, porque se fosse falar da sociedade humana de catadores-coletores, que vai ter no livro que vocês vão ler, que é maravilhoso, se fosse falar da sociedade tradicional, nossa... Daí sim, né? Eles vivem bem ali nessa troca e respeito com a natureza. Mas na sociedade complexa, que a gente nem se vê na natureza, vocês já se deram conta que a gente vive na natureza? Já pensaram nisso? Eu quero comer vaca. Mas é. Oi? Arthur? Tem conta de quê? Que nós vivemos na natureza. A gente acha que a natureza está lá fora e a gente vive em algum lugar. Mas tudo que temos é resultado de produtos da natureza. Até o plástico que não tem na natureza é uma mistureba que tirou aquele material de algum lugar. Já pensaram nisso? É verdade. E parece que a gente vive numa bolha, né? Vamos lá para a natureza, vamos dar uma andadinha lá. Não, a gente anda, dorme, come, é tudo na natureza mesmo. Então não adianta, se acabar com ela, acaba com nós, né? Não tem outra opção, não tem como ir para Marte, não, isso é ficção, né? Então tá, quais foram os primeiros precursores do positivismo? Saint-Simon e Augusto Comte. E para Marte é ótimo, olha, os dois nasceram assim na metade do século XVIII para o século XIX, né? Saint-Simon é um pouco anterior e Comte já bem no século XIX. Eu vou diminuir aqui. É um vídeo que ele é bem completo de Comte. Eu resolvi pôr esse vídeo só por uma razão, que fica um material que quando vocês quiserem consultar sobre o positivista e Comte, é um material bem completo, bem legal. Espera só um pouquinho. Tá ruim assim, internet. Pera. Eu vou pôr
que não interfere em nada. Tá devagar aqui hoje, hein? A internet aí de vocês está boa ou não? Nossa, hoje está meio travando assim, sabe? Deixa eu só perguntar, alguém fez o Enem, já pegou o resultado? Como que foi? Professora, eu fiz, porém falaram que ia liberar só dia 4. Ué, ontem saiu o resultado, Giovana? Sim, eu entrei lá para acessar e falaram que só no mês 4 que ia liberar para mim. Eu não entendi. Porque é treineiro, pode ser, né? Senhora? Pode ser por ser treineiro? Não sei, eu acho que é isso mesmo. A maioria que fizeram para entrar na faculdade já receberam a nota deles. Nossa, teve gente que foi super bem. Eu estava vendo ontem no jornal, falei, opa! O povo já está dominando o Enem. Bem legal, bem legal. Mas, enfim, vou passar aqui o vídeo para a gente, um pouquinho mais rápido, para que a gente tenha uma ideia disso que eu estou falando. Pela excessiva atualização da ciência, considerada o único conhecimento possível. Pensa-se até que o rigor do método das ciências da natureza deveria, portanto, ser estendido a todos os campos de conhecimento e atividade humana. A doutrina positivista teve então como principal representante o francês Auguste Comte. Nascendo nesse ambiente cientificista, o próprio filósofo ajudou a exacerbar a valorização da ciência. Em sua obra, Curso de Filosofia Positiva, ele vai examinar justamente o que teria ocorrido e como teria ocorrido o desenvolvimento da inteligência humana desde os primórdios, a fim de estabelecer diretrizes para melhor pensar, valendo-se do progresso da ciência. Falando então um pouco do curso de Filosofia Positiva, que foi publicado no período de 1830 a 1842, na forma de 6 volumes, ele vai ter então como núcleo a ideia de que a sociedade só pode ser convenientemente organizada através de uma completa reforma intelectual do homem. Então, com isso, ele vai se distinguir de outros filósofos da sua época, como Saint-Simon e Fourier, que vão estar mais preocupados também com as reformas das instituições, mas que prescreviam modos mais diretos para efetivá-la. Enquanto esses pensadores pegavam a ação prática e imediata, Comte achava que antes disso seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar de acordo com o estado da ciência de seu tempo. Por esta razão, o sistema kantiano estruturou-se em torno de 3 temas básicos. Em primeiro lugar, uma filosofia da história, com o objetivo de mostrar as razões pelas quais uma certa maneira de pensar, chamada por ele filosofia positiva ou pensamento positivo, deve imperar entre os homens. Em segundo lugar, uma fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia positiva. Finalmente, uma sociologia que, determinando a estrutura e os processos de modificação da sociedade, permitisse a reforma prática das instituições. A esse sistema deve-se acrescentar a forma religiosa assumida pelo plano de renovação social, proposto por Comte nos seus últimos anos de vida. Então, falando do primeiro tema, que é a filosofia da história, ela pode ser sintetizada na sua célebre Lei dos 3 Estados, onde todas as ciências e o espírito humano como um todo, eles vão se desenvolver através das 3 fases distintas: a teológica, a metafísica e a positiva. No estado teológico, as explicações dos fenômenos supõem uma causalidade sobrenatural. Os fenômenos da natureza, a origem dos seres e os costumes são explicados pela ação dos deuses. Então, Comte afirma que o homem, sem a razão, ele não vai conseguir explicar com seus conhecimentos os fenômenos da natureza. Então, ele só vai conseguir explicar de acordo com a crença na intervenção de seres pessoais e sobrenaturais. Comte ainda dividiu o estado teológico em 3 períodos: o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. No fetichismo, uma vida
espiritual semelhante à do homem é atribuída aos seres naturais. O politeísmo, então, esvazia os seres naturais de suas vidas anímicas, tal como concebidos no estágio anterior, e atribui a animação desses seres não a si mesmos, mas a outros seres, invisíveis e habitantes de um mundo superior. No monoteísmo, a distância entre os seres e seus princípios explicativos aumenta ainda mais. Representaria, no desenvolvimento do espírito humano, como uma etapa de transição para o segundo estado, que é o estado metafísico. O estado metafísico, que inicialmente foi citado na obra de Aristóteles, que significa para aquilo que está depois da física, ou seja, para aquilo que a física não consegue explicar, onde é muito comum imaginar que a metafísica lida com a transcendência, mas isso é um erro. Alguns tipos de pensamento metafísico centram-se no conceito de transcendência, mas não todos. Então, o que caracteriza a metafísica é a problemática do inteiro. Por isso, são metafísicos tanto os que afirmam que o inteiro envolve o ser suprassensível e transcendente, considerado como a origem de todas as coisas, quanto os que afirmam que o inteiro não inclui nenhuma transcendência e, consequentemente, fazem a discussão da problemática do inteiro coincidir com a do sensível. Nisso, Kant afirma que a argumentação, penetrando nos domínios das ideias teológicas, traria à luz suas contrações inerentes e substituiria a vontade divina por ideias ou forças. Com isso, a metafísica destruiria a ideia teológica de subordinação da natureza e do homem ao sobrenatural. Na esfera política, o espírito metafísico corresponderia a uma substituição dos reis pelos juristas, supondo-se a sociedade como originária de um contrato, tende-se a basear o Estado na soberania do povo. E logo após, Kant elabora o terceiro estado, que é o estado positivo. Decorrente do desenvolvimento das ciências modernas, as ilusões teológicas e metafísicas foram superadas pelo conhecimento das relações invariáveis dos fatos, por meio da observação e do raciocínio, que visam alcançar leis universais. Para Kant, o termo positivo designa o real em oposição ao quimérico, a certeza em oposição à indecisão, o preciso em oposição ao vago. Portanto, o estado positivo corresponde à maturidade do espírito humano, objetivo de toda a educação, daí em diante. É nesse sentido que Kant diz: todos os bons espíritos repetem, desde Bacon, que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre os fatos observados. Essa máxima fundamental é evidentemente incontestável, se for aplicada, como convém, ao estado viril de nossa inteligência. Em resumo, o positivismo ele vai desconsiderar todas as expressões místicas, religiosas e metafísicas. E a filosofia? Que papel lhe foi reservado? Segundo Kant, cabe a ela a sistematização das ciências, a generalização dos mais importantes resultados da física, da química, da história natural. E isso é justamente o segundo tema básico da filosofia kantiana, que é justamente a fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia positiva, que vai justamente se vincular à filosofia da história. Então, ao traçar o mapa do desenvolvimento histórico do espírito, Kant mostra que a evolução de cada ciência obedece à periodização dos três estados, mas que essa periodização não se faz ao mesmo tempo em todos os domínios. O estado metafísico de uma ciência como a física, por exemplo, não é contemporâneo do estado metafísico da biologia. Por outro lado, o desenvolvimento das ciências é assintótico, isto é, elas jamais atingem a compreensão absoluta dos seus objetos respectivos. Segundo Kant, as ciências classificam-se de acordo com maior ou menor simplicidade de seus objetos respectivos. A complexidade crescente permite estabelecer a sequência: matemáticas, astronomia, física, química, biologia e sociologia. As matemáticas possuem maior grau de generalidade e estudam a realidade mais simples e indeterminada, enquanto que a sociologia estuda a sociedade, onde os seres vivos se unem por laços independentes de seus organismos. A sociologia é vista por Kant como o fim essencial de toda filosofia positiva. A totalização do saber somente poderia ser alcançada através da sociologia, no qual culminaria a formulação de um sistema verdadeiramente indivisível, onde toda decomposição é radicalmente artificial, tudo relacionando-se com a humanidade, única concepção completamente universal. Um aspecto fundamental da sociologia kantiana é a distinção entre a estática e a dinâmica social. A primeira estudaria as condições constantes da sociedade. A segunda investigaria as leis de seu progressivo desenvolvimento. A ideia fundamental da estática é a ordem, e a da dinâmica, o progresso. Para Kant, a dinâmica social subordina-se à estática, pois o progresso provém da ordem e aperfeiçoa os elementos permanentes de qualquer sociedade: religião, família, propriedade e muitas outras coisas. E por último, como terceiro tema básico da filosofia de Kant, está a reforma das instituições, em que vai ter seus fundamentos teóricos justamente na sociologia em que ele concebeu. A sociologia, então, produziria a política, cumprindo-se assim o desígnio que Kant sempre se propôs de fazer da filosofia positivista um instrumento para a reforma intelectual do homem, através dela a reorganização de toda a sociedade. Por exemplo, a Revolução Francesa
sociais do homem europeu e depois, consequentemente, uma nova ordem. Segundo Comte, essa revolução não foi necessária porque antigas instituições sociais e políticas eram ainda teológicas, como o próprio rito, não correspondendo, portanto, ao estado de desenvolvimento das ciências da época. A revolução não ofereceu, porém, fundamentos para a reorganização da sociedade, por ter sido negativa e metafísica em seus pressupostos. E como última observação, em relação ao principal problema social da sua época, o crescimento do proletariado industrial, a posição de Comte não foi uma posição de revolução do proletariado como a de Marx. Comte considerava que todas as medidas sociais deveriam ser julgadas em termos de seus efeitos sobre a classe mais numerosa e mais pobre. Acreditava também que os proletariados e as mulheres pudessem abrandar o egoísmo dos capitalistas e que uma ordem moral humanitária poderia abolir todos os conflitos de classe. Os capitalistas, então, deveriam ser moralizados e não eliminados. A propriedade privada deveria ser mantida. Comte, então, foi, na verdade, um conservador, e característico dessa atitude são seus elogios à ordem católica e feudal da Idade Média. Dentro de uma linha de revalorização do catolicismo típica de sua época, atacou o protestantismo, considerando uma religião negativa e anárquica intelectualmente. Os anseios de reforma intelectual e social de Comte, contudo, não se limitaram à política e sim desenvolveram no sentido de formulação de uma religião da humanidade, e que isso aconteceu nos seus últimos 15 anos de vida, em que estabeleceu os princípios fundamentais dessa nova religião, formando inclusive um calendário totalmente novo em relação a essa nova religião. Diante do poder espiritual arruinado de seu tempo, Comte via a necessidade de refundá-lo em princípios não teológicos por meio da criação de uma igreja positivista, principalmente para convencer o proletariado a abandonar o projeto revolucionário. A religião do positivismo integra a sociedade dos vivos na comunidade dos mortos, na trindade formada pelo grande ser, a humanidade, pelo grande fictício, a Terra, e pelo grande meio, o universo. Seria a religião da humanidade que estabeleceria o enquadramento da sociedade e abrigaria os indivíduos protegendo-os das convulsões históricas, e promoveria, portanto, o milagre da harmonia social. O que, na verdade, mostrou ser complicado. Inclusive, o médico criminalista italiano Cesare Lombroso, que desenvolveu uma teoria para identificar na formação craniana e nos traços de fisionomia sinais de delinquência dos presos, tendo como orientação positivista, percebe-se, então, que o positivismo ele não serviu como um propósito humanista, mas ele acabou dividindo ainda mais os seres humanos, em privilegiando uma pequena parte da sociedade, a dos intelectuais, a da elite, o que rapidamente foi suprimido pelas próprias ideias da época, que eram mais revolucionárias e expressavam uma intenção cada vez mais forte dessa época. E o próprio desenvolvimento da sociologia acabou por derrubar o próprio conceito de Comte. Bom, o nosso vídeo está ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Ok, eu pus esse vídeo porque a gente já Professora, o vi. microfone da senhora está desligado. É o seguinte, eu pus esse vídeo porque ele fala tudo de Comte, porque Comte não é um pensador, um filósofo muito respeitado por vários motivos, mas ele teve grande impacto no pensamento do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Mas eu vou falar algumas coisas, né? Hoje o pensamento positivista, essa coisa de se basear no real, de ter uma ordem que leve ao progresso, todos esses preceitos positivistas estão muito presentes no nosso senso comum. Do Brasil, principalmente, né, que tem como na bandeira o ordem e progresso, né? Então, nós somos uma sociedade bastante adeptas ao positivismo, mesmo não sabendo bem o que é o positivismo. Então, vamos tentar explicar de uma forma mais simples, mas eu achei legal esse material porque vocês têm acesso ao que foi, e ele tem toda a importância dele se dá por ter sido o primeiro organizador dessa ciência, da ciência da sociedade, né, da sociologia. Então ele separa, ele fala que o positivismo ele tem que ter três estágios de ensinamento, de aprofundamento, né? Primeiro,
pensar sobre a história, a filosofia da história. Daí fala assim, olha, então essas sociedades todas, elas primeiramente tinham um estado teológico, eram sociedades religiosas. Então, antes do homem ser racional, ser positivo, por ter como argumento a razão para observar o mundo, ele deixava que os deuses explicassem o mundo. E mesmo esse estado teológico também desenvolveu entre o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. Então era assim, fetichismo é aqueles que têm os deuses animais, a força do trovão, sei lá, os deuses pelas forças da natureza aí, né? E claro que Comte está falando, olhando para o mundo já totalmente conhecido. As últimas sociedades que nós tivemos contato foram as sociedades ali da Nova Zelândia, ali em cima da Austrália, e a Inglaterra colonizou. Então, todo mundo era conhecido, todo mundo já tinha ido, uma série de etnólogos, né, porque antes não era nem antropólogos, estudiosos das formas de vida humana, né, que iam lá e descreviam. Então, quando ele estava falando assim deste povo muito atrasado, ele estava pensando dos índios sul-americanos, que não controlavam o ferro e tinha essa forma anímona, né, de achar que a natureza tinha força, que eram os deuses, desses povos africanos. Então ele estava meio que desdenhando daquilo que ele achava mais primitivo. Depois ele fala, depois veio os politeístas. Por que ele dá essa upgrade para os politeístas? Porque ele está de olho nos deuses gregos, que são na religião da Grécia, depois de Roma, que se transforma na igreja romana, né? Que tem o seu princípio politeísta, né? São vários deuses vivendo aí num panteão e tal. Daí ele fala, daí melhora um pouquinho. E por fim o monoteísmo, que é esse nosso Deus enorme, grande, superpoderoso e tal, e é mais adiantadinho, né? E este estado teológico deve ser substituído por um estado racional, mas fazendo desta racionalidade uma religião também. Então ele funda uma religião, daí passa a ser desacreditado por fundar uma religião, porque ele ou é racional ou é religioso. Os filósofos já tinham separado lá a fé da razão, né? Mas enfim. Porque ele é um cara meio contraditório, porque é extremamente conservador e perde um pouco o bonde da história, né? Então ele quer muito agarrar esse pensamento cientificista para classificar, para observar a sociedade, isso é a parte boa dele, porém ele tem também, como todos, escolhas, viu que ele gostava até da estrutura da Igreja Católica. Daí ele fala, o segundo estágio, então, o primeiro é olhar essa história, pensar sobre a história humana dentro desses paradigmas de ver o estado teológico de forma que era e como ele se desenvolveu. Só que nenhuma sociedade, esse desenvolver, não é real, né? Porque hoje as sociedades, as comunidades africanas, tribos africanas, continuam politeístas, né? E ela não sai da situação politeísta para monoteísta por uma questão de desenvolvimento, sai por uma questão de imposição ou de mudança. Mesmo a mudança
do Império Romano, de um Estado politeísta para o Estado monoteísta, foi imposição como chama, gente? O imperador romano que foi convertido e daí obrigou a conversão, daí cada um trouxe seu Deus em forma de santo na igreja romana. Quem é? Não estou lembrando, professor. Teodósio, não sei. Constantino. Eu acho que foi Constantino. E ele foi convertido ao cristianismo, né, depois da morte de Cristo, e daí ele falou, não, aqui por bem ou por mal todo mundo vai ser cristão. Daí tinha uma série de generais, de administradores, governadores do Império Romano, em vários lugares, que já estavam adeptos àquelas religiões dos seus locais. E daí ele impôs, não, mas aqui, daí ele falou, então ele levava um deus dele regional como forma de santo, né? Essa é uma das possibilidades de formação e tal, quem estuda teologia sabe disso. Mas, enfim, então, partindo, o primeiro furo, né, dessa teoria positivista é esta, que não há na história da humanidade uma direção só, do mais atrasado para o mais adiantado. Nem a vida humana é assim, nem a nossa vida pessoal é assim. A gente só vai progredindo, é assim a vida? Hein? Você pode repetir, por favor? Que a gente anda pela vida só progredindo, só melhorando? Queria. De maneira alguma, né? Vocês melhoram. Mas é difícil. Infelizmente, nem sempre na vida é progresso. Não é mesmo. A gente vive, nisso a gente vive igual a natureza mesmo. Temos inverno, verão, outono, e tudo junto e misturado. Tem hora que você fala, agora vai, daí volta. Maioria é só ladeira abaixo. Até a sociedade como um todo, imagine quantas melhores nós já tivemos no país e quantas pioras, e vai e volta, é muito ruim, né? Então essa já é uma furada. A segunda, do positivismo, que sempre pensa em melhor essa coisa, ele fala, não, depois que fizer a história do mundo, a filosofia da história, nós vamos classificar o mundo. Então, ver os povos mais adiantados, menos adiantados, como eles vão se desenvolver e tal. Daí ele faz... Positivismo é só para quem tem dinheiro. Daí dá para ser positivista. É positivo o tempo inteiro. Olha, rapaz. É fácil ser positivo em Miami. Com dólar subindo e você ganhando em dólar, né? Vendendo soja em dólar e o dólar rapaz, subindo. Assim é fácil ser positivo. Eu quero ver tirar a terra, fazer uma reforma agrária e ele continuar lá. Igual o Farias, que foi lá para os Estados Unidos, 3 dias, 39 pau, né? 5 dias. Conversar com ele, sei lá, tanta coisa. Mas, enfim. E, por fim, né, ele fala que nesta classificação nós temos que buscar sempre o que é preciso, o que é de fato, o que é verdade, e incutir isso no espírito humano. Por isso que ele fala que nós temos que criar a religião da ciência, né? E vem com essa história que é contraditória entre a ordem e o progresso.
Sem mudança, sem ruptura, não há como fazer mudança. Não há como você entrar em outro emprego sem sair do teu emprego atual. Não existe essa possibilidade. Ah, não, eu vou progredindo. Progredindo em quê, né? Às vezes você troca o teu emprego buscando melhoria, piora mais um pouquinho, né? Então, esta ideia de ordem estática, que a sociedade humana tem uma ordem e que não deve ser quebrada, mas sim progredir, é uma ideia totalmente errônea. Quando o clero e a nobreza iam deixar o poder na França se não fosse a Revolução? E ele é contra a Revolução. Ele falou, não, foi bom porque tirou o clero e a nobreza, mas não por Revolução, porque não devemos ter rupturas, e sim progresso. Imagina, isso é completamente ilógico, né? E, por fim, ele fala, vamos reformar as instituições políticas. Mas de que forma vamos reformar as instituições políticas? Através da mudança de mentalidade para uma ordem moral. Então, nós vamos convencer os políticos a serem honestos, bonzinhos, adequados, porque eles vão entrar para essa religião do positivismo, vão ser racionais, vão ver o bem como a melhor coisa do mundo. Isso é uma falácia, né? A gente não vive esperando que ganhe um político desse. Ai, não, esse é bom, esse é consciente, esse vai para frente. Confia, né? Então, não, o jogo da política, você troca, você fala, não, essa política eu não quero para minha, eu não quero aquele que defende o latifúndio, eu não quero aquele que só dá para os ricos, tem que ser um que pelo menos olhe do outro lado, mas também não é salvador da pátria, né? A gente sabe disso, que não é No final de tudo, a gente só escolhe o menos pior, porque tudo tá ruim mesmo. Exatamente, Davi. E esse menos pior num país como o nosso faz muita diferença, né? E por que você acha, por exemplo, Davi, que na Europa o povo consegue escolher entre o melhorzinho e o melhorzão? Como eles conseguem escolher? Não, porque você acha que na Europa que a gente escolhe o menos pior. Na Europa, não. Na Europa, eles escolhem o melhor e quando não é o melhor, eles tiram e põem outro que esteja melhor. Qual é a diferença? Rapaz, eu acho que é 100% pressão do povo. Porque lá deixa você fazer uma merda, deixa você ser político fazer uma merdinha pra ver se tu não vai tomar um impeachment rapidinho. Exatamente, Davi. Aqui político você tem que fazer uma merda umas 10 vezes até tomar pressão. E você sabe por quê? 10 vezes pro povo pensar ainda. Porque... É por isso que eu tô pro Palmeiras. Justamente, pra tomar uma pressão, né? Nem pra... Eu vou te falar por Vai, quê. Palmeiras. Quer que a escola pública melhore? Põe os filhos de toda a classe média na escola pública. Quer que a medicina melhore? Põe todo mundo para ser atendido pelo SUS. Daí melhora. Por quê? Porque vão brigar, mas vão brigar feio. Lá na Europa, todo mundo tem... Mas é igual. Claro que tem os milionários. A elite também briga por isso, não é só... Não é só a classe média para baixa. A elite também tem essa preocupação de discutir. Porque o filho da elite pelos direitos. Também está na escola pública, também vai na saúde pública. E aqui não, aqui que morra, entendeu? Porque ele não vai. Ô, professora, é porque aquilo é um sistema capitalista. Quando é um sistema capitalista, a elite separa os seus pontos. Então, a elite só vai ligar porque é elite. E quem não tá na elite, que se dane. Entendeu? Quem não tem acesso às coisas da elite, que se dane. Mas lá também Arthur, é que a gente vive aqui um capitalismo tupiniquim, né? Que lá também. É um capitalismo vagabundo. De eu com os meus filhos.
É isso mesmo, Arthur. Exatamente isso. Então, e não é por consciência do político, não é isso. Vocês acham que, por exemplo, no Japão tem corrupção? Tem. Com certeza tem. E o que acontece quando o político japonês é falado, você é corrupto? Como apareceu agora, o Raul Filho foi condenado a 8 anos de cadeia, que não vai, né? Mas que saiu na televisão. O que acontece? Não sei, minimamente ele é retirado. Minimamente. Então, ele sai do cargo dele, creio eu. Ele se mata. Não tem não tem outra saída para ele, porque a sociedade japonesa ela é tão tradicional, né, que se ele não se matar, ele não restaura a vergonha da família. Se ele não se matar, o povo mata ele. É isso mata que acontece. ele. Não, isso é da China. Na China é legal também, porque dá um tiro na cabeça e fala, olha, a bala custou tanto e a família paga. Mas, enfim, não é que não haja, é que há uma estrutura social onde a população participa de forma tão ativa que não tem espaço. Então, o que falta a nós aqui no Brasil é participação efetiva, né? É participação... Faz o povo se impor. De fato, né? Mas a gente está tão primeiro, a gente precisa comprar a carne um pouco mais barato para ter participação, né? Então nós temos que pensar nessas questões, porque o Conte, ele está muito ainda no nosso senso comum. E o que significa dizer que o nosso senso comum é bastante conservador, e isso não é bacana para o Brasil, né? Porque conservar quem aqui é proprietário de terra ou é filho de proprietário de terra? Estou falando terra, não é sítio. Nem pai eu não tenho, professor. É do mesmo bonde. Alguém aqui é filho de fazendeiro? Não. A Giovana, do iPhone. Não. Eita, Giovana do iPhone? Não, que ela falou que não é fácil ter carregador de iPhone. Mas, enfim, o que eu estou falando? Nós não somos proprietários de terra e a gente defende a propriedade privada, como se propriedade fosse a nossa casa. É um absurdo, porque nós somos contaminados por esse pensamento conservador, né? Somos totalmente contaminados. Então, ele, aí entre o século XVIII e XIX, ele é importante porque ele é o pai da sociologia, ele quer usar para o estudo da sociedade os mesmos critérios das ciências exatas e biológicas. Então, esse é o estado que eu falei, né? Os 3 tipos de estado: teológico, o metafísico e o positivo. O metafísico é lá das ideias de Platão, né? É pós-física, é o mundo das ideias, no lugar estará esse saber, né? E Conte diz que não, o lugar que está esse saber é dentro da nossa razão e da observação e experimentação, tá? O método de Conte, né? A filosofia da história é para educar a sociedade. Nós temos isso impregnado do senso comum, né? Que a educação leva ao progresso, leva a não sei o quê. Uma sociedade tão desigual como a nossa, claro que a educação impacta na vida de qualquer um. Mas não é a educação que leva a consciência. O que leva a consciência é a pessoa ter casa, ter comida, ter proteção, ter estabilidade, para que ela possa ter uma educação adequada para que ela possa pensar a sociedade. Não há como... vocês ainda estão no ensino médio integral, de uma forma ou de outra, são privilegiados.
mas eu quero ver na educação superior tendo que trabalhar o dia inteiro e fazer a faculdade à noite sem condições de nada, né? Sem condição de sair desse círculo. Ninguém vive, não há como, né? Ser o pilar. Não, o pilar não é educação, o pilar é a estrutura de cada núcleo social viver com dignidade. Depois, tudo que vem é bem-vindo, né? E daí, na classificação, fazer um mapa do desenvolvimento das sociedades, e na reforma das instituições é moralizar os agentes, ou seja, dar aula de ética aí para os políticos. Eles vão falar, ai, que legal, como é, nossa, que bacana. Então é isso, a próxima aula a gente vê Durkheim. Durkheim é bem mais legal, Comte é muito careta. E aí, já conheceu alguma coisa de Comte? Alguém já tinha ouvido falar sobre Comte? Augusto Comte? Eu não. Professora, eu já ouvi tocar no nome, só que eu não sabia, só que eu não lembrava o assunto relacionado a ele. Ah, que legal, que bacana. Então, eu sugiro que deem mais uma olhadinha no vídeo, só para ter isso claro, né? Para que não tenha essa pendência, porque não é complicado, é facinho, tem como... não precisa entender lá as loucuras dele, não. É só saber essa questão mesmo do progresso, essa coisa básica. Gente, eu vou para a chamada, não estou vendo vocês, então vocês me falem, tá? Amanda Vitória, Ana Caroline, Arthur da... Ok, Ana. Arthur da Silva. Presente. Arthur Pontes. Vai, Palmeiras! Arthur Muniz. Tem aqui, professora. Davi Abreu. Presente. Vai, Palmeiras. Eduarda Pilon. Presente. Fala, vai, Corinthians. Fala, Eduardo. De Corinthians o quê, professora? É Palmeiras, professor, para. Amanhã tem jogo do Palmeiras, 1h30, final do Mundial. Como tá, Brasil? É o Tricas, não tem jeito. Ai, Fernanda Cristina. Presente, professora. Gabriel Cunha. Presente. Giovana Rodrigues. Presente. Gustavo Ferreira. Presente. Gustavo Oliveira. Não, professora. Yasmin Pereira. Presente. Ok, obrigada. Cauã. Vai, Corinthians. Obrigada, Cauã. E Cauã Rodrigues. Presente. Cauê. É o Trincas, não tem jeito. O Laís. Presente. Lavínia. Presente. Maísa. Mas está presente, ela falou ali no chat. Também ela disse vai Palmeiras. Marcelo. Presente. Gente, eu sou Corinthians, mas amanhã eu torço pro Palmeiras, tá? Porque eu sou... É isso aí! Vai, professora! Maria Clara. Não. Pedro Henrique. Presente, vai, Palmeiras. Tiago Dias. Tiago Oliveira. Vinícius Alencar. Deixei de chamar alguém? Não. Joia. Joia. Então tá, gente, muito obrigado. Eu vou pôr já a nossa aulinha, daqui a pouco eu coloco lá no Lava.
assista o vídeo novamente, é só apertar lá no link da aula que aparece, tá bom? Dúvida. Ó, prometo que Durkheim é mais divertidinho. Conte é um chato. Um chato conservador. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau. Beijo. Até a Até a próxima semana. aula. Tchau, tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Vou tirar aqui, parar.